Nosso episódio de hoje é com uma das figuras contemporâneas mais conhecidas do universo da infraestrutura. É com Natália Marcassa, que é, desde 2019, secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura. A Natália, que é graduada e mestre em Economia, foi também secretária executiva do Ministério da Infraestrutura e, por 6 anos, diretora da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O BNDES tem sido também o nosso braço estruturador. E acho que o nosso link com o BNDES gera uma sinergia para os subnacionais que é super importante, porque a gente acaba, no governo federal, gerando um norte regulatório. A agência reguladora, ela tem que ter toda a autonomia para poder gerir aquele contrato, né? Mas tem alguns momentos que ela vai precisar do norte, do dono do plano de outorga. Acho que essa equidade no pagamento do pedágio, ela precisa ser perseguida, porque senão a gente não tem contexto social para esse empreendimento de infraestrutura, o que afugenta também o investidor. A regulação permanece a mesma e o que a gente vai provavelmente ver, eu acho que com o PLS 261, é a gente poder ir migrando gradativamente até os contratos atuais para um modelo privado mesmo, de gestão desses projetos e a agência entrando ali para arbitrar determinados conflitos, mas deixando com que os privados se organizem no transporte, por meio de COIs, né, que a gente chama. Nosso episódio de hoje é muito especial. É com a secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, doutora Natália Marcassa. Nath, querida, eu queria te agradecer imensamente por você ter sempre contribuído com o InfraCast e por você hoje estar aqui, né, virtualmente. Eu queria que fosse presencialmente, ainda vamos ter essa oportunidade, mas virtualmente aqui nos falando sobre esse programa que você tem conduzido de forma extraordinária, brilhante, e eu te agradeço imensamente por você estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, Isadora, pelo convite. Tava faltando, né? Já estava me sentindo excluída aqui desse convite. Muito obrigada, tenho certeza que vai ser uma delícia esse nosso papo hoje. Estou ansiosa. Com certeza. Não, imagina que a gente precisa guardar essas oportunidades maravilhosas para falar com quem é super importante, que está aí desenhando o futuro do Brasil. Então, por favor, não se sinta desprestigiada, muito pelo contrário. A gente precisava fazer todo o cenário bonito para te receber aqui de braços abertos e assim, com um abraço muito caloroso. Mas depois ainda vai rolar um cafezinho presencial, para a gente poder, de fato, se encontrar. Com certeza, estamos todos ansiosos para nos ver presencialmente, né? Vamos começar então, Natália, aqui o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre esse tema que muitas vezes a gente deixa de falar, mas que ele é absolutamente importante. Como a sua secretaria, ela é muito especial, ela é uma secretaria que tem uma atuação, como você mesmo diz, transversal. Queria falar um pouquinho sobre a relação do Ministério da Infraestrutura com os entes subnacionais. A gente tem visto vários programas de parceria serem implementados com o apoio do Ministério, Brasil afora. Me conta um pouquinho como que isso funciona. Isa, a gente está aqui, na secretaria, ela é fomento, e ela é fomento porque a gente gere o Fundo Nacional de Aviação Civil, que tem os recursos que fazem os investimentos nos aeroportos regionais, o Fundo da Marinha Mercante, que faz os investimentos em estaleiros e em embarcações, então, que também acabam atendendo os estados, todos os investimentos que a gente faz no Ministério da Infraestrutura, por mais que seja na malha federal, no Sistema Nacional de Aviação e Transportes, ele está localizado nos estados. Para a gente poder utilizar bem esses recursos, tanto público quanto privado, a gente tem a outra parte da secretaria, que é o planejamento. Então, quando a gente vai desenhar o nosso Plano Nacional de Logística, a gente faz ele ouvindo os estados, porque eu preciso saber o que está planejado na malha, geralmente são os PELTs, os Planos Estaduais de Logística e Transportes. Eu preciso saber o que está planejado lá, para ver qual a sinergia que tem com o que a gente está pensando e qual é aquela rede de transportes
seja federal, seja estadual, que vai dar mais benefício com o menor uso de recurso possível. Então, do planejamento, a gente teve agora as audiências públicas do Plano Nacional de Logística, e a gente sentou com todos os estados, com todas as secretarias estaduais, para colher as contribuições, para ouvir o que os estados estão pensando, para poder modelar a nossa rede nacional. E tem toda a parte da estruturação, né, dos projetos de parceria, que é o que a gente acaba vendo mais, né, o financiamento e o planejamento são etapas que ficam mais submersas, mas que são super importantes para a gente ter depois bons projetos estruturados. E na estruturação do projeto, a gente conta muitas vezes com equipamentos de subnacionais. Então, a gente está modelando agora que a gente deve mandar para o TCU no mês de agosto todo o projeto do que a gente está chamando de Paraná, né, da malha rodoviária do Paraná. São quase 4.000 quilômetros, sendo mais de 1.000 quilômetros de uma malha estadual, que a gente está fazendo em conjunto com o estado do Paraná. Toda vez que a gente modela um aeroporto, a gente tem que levar em consideração como que é também os aeroportos regionais, como que está essa malha, né? Então, essa relação com os subnacionais é super importante para a gente na hora de planejar e na hora de estruturar os nossos projetos de parceria. Eu imagino mesmo. Até porque, né, existe aí, além do fomento, também essa incumbência de planejamento que você mencionou, e eu acho que realmente passa por uma visão macro, né, do governo federal por meio do Ministério, de olhar para as necessidades regionais e locais também, para que se possa ter um desenvolvimento casado, integrado, né? E eu acho super importante esse braço e esse diálogo que vocês fazem. Se você puder comentar também, né, nessa linha do fomento e até da estruturação, que foi algo muito presente aqui na sua primeira resposta, sobre o relacionamento do Ministério com o BNDES, né, e com os bancos, na verdade, aí, porque existe um ponto importante, o BNDES tem se posicionado como estruturador de projetos de infraestrutura, além de, claro, ser também financiador, mas focando aí nessa atuação, em especial também apoiando os subnacionais numa atividade conjunta, até aí coordenada, né, também com o Ministério da Infraestrutura aí, com a sua pasta. Conta um pouquinho para a gente como que isso tem sido feito e como isso se relaciona também com o próximo tópico sobre o qual a gente vai conversar, que é o financiamento mesmo. A estruturação de projetos, né, a gente vem passando por um grande refinamento, eu acho. A gente conseguiu profissionalizar um pouco dessa estruturação, tanto do ponto de vista de ter o planejamento. Então, a gente tem um portfólio, a gente sabe o que vai acontecer esse ano, a gente sabe o que vai acontecer o próximo ano, a gente sabe o que vai acontecer no ano seguinte. A gente tem um planejamento até 2035. E isso é claro para o mercado. Acho que esse é um ponto super importante na discussão com os bancos, né? Na discussão também com quem vai participar desses leilões. É ter esse planejamento e ter essa lógica do desenvolvimento do que vai a mercado. E o BNDES, ele retoma em 2019 esse papel estruturador que ele tinha. Eu lembro quando eu estava na NTT, eu ainda era gerente de regulação, deve ser mais ou menos por 2006, a gente não pode ficar falando data, né, que fica entregando a idade. Aqui. Nada, jovem, linda, bonita, maravilhosa, radiante. Mais ou menos em 2006, o BNDES era muito presente na estruturação dos projetos, né? A gente começa a fazer toda a modelagem ali de segunda etapa, fase 2, com o BNDES, né? E depois ele fica tendo um vácuo nessa estruturação de projeto, o que acaba também pelo governo não dando uma atração e não dando uma carteira, a gente acaba tendo ali suspiros de projeto, né? Então, dependendo do ministro que está ali, você tem um pouco mais de concessão, um pouco menos de concessão. Então, o BNDES voltando para o jogo com esse papel de estruturador é um papel fundamental, porque ele dá tração para a carteira, né? Até a frase que eles usam, né? Que eles são a fábrica de projetos, né? Então, eu acho que projeto a gente sempre tem que ter, porque dada a conjuntura a gente consegue lançar, a gente segura,
o ano passado teve pandemia, a gente teve que atrasar um pouco os nossos leilões, refazer os estudos, mas porque a gente tinha projeto. Se a gente não tem projeto, você perde 2 anos, você não perde 6 meses, né? Então, o BNDES voltar para o jogo com estruturação é super importante. Hoje, no cenário nacional, a gente tem a EPL, né, que é a Empresa de Planejamento e Logística, que para nós é nosso grande braço estruturador hoje, a gente até tem isso. Mas isso é algo que a gente tem aqui no cenário nacional. A gente pode ter uma empresa com know-how já que consegue fazer toda a modelagem do planejamento e grande parte da modelagem de estruturação. Mas a gente está fazendo bastante coisa, né? Então, o BNDES também está nos ajudando na parte de estruturação, e tanto na parte de rodovias quanto na parte portuária, ele que está desenhando, junto com a Secretaria de Portos, todo o modelo das privatizações. Então, o BNDES tem sido também o nosso braço estruturador. E acho que o nosso link com o BNDES gera uma sinergia para os subnacionais que é super importante, porque a gente acaba, no governo federal, gerando um norte regulatório, que às vezes é mais difícil a gente ter esse desenvolvimento no subnacional. Então, a gente acaba dando um norte regulatório e o BNDES acaba sendo uma fábrica de projetos. Perfeito. Acho até que você tocou num ponto, antes da gente falar de financiamento, que é sensacional. Você foi diretora da NTT, né? Contou aqui para a gente um pouquinho desse capítulo, enfim, e agora pode nos dizer, da perspectiva do Ministério também, como que é o relacionamento entre o Ministério e as agências, até para conseguir fazer uma regulação que esteja aderente ao planejamento e que ao mesmo tempo seja aderente também às questões importantes do contrato para gerar desenvolvimento em cada um dos setores. Conta um pouquinho para a gente como que o Ministério se relaciona tanto com a NTT, quanto com a ANTAC, com a ANAC, enfim, com todas as agências aí com quem vocês têm relacionamentos, projetos e planejamento para regulação. A gente tenta hoje ter no Ministério algo que eu sentia muito falta quando eu estava na agência. Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas esse é o nosso mindset aqui, que é conseguir ter um papel muito claro da diretriz de política pública, porque eu acho que a agência ela tem toda a autonomia para implantar a regulação, para fazer a fiscalização, mas qual que é a política pública? Quando a gente tem um ministério que não se posiciona claramente sobre isso, acaba que a agência adota um norte, porque ela tem que adotar um norte, e não necessariamente é o ente mais dotado desse enforcement legal para isso, nem político para isso. Ela não é um lugar para dizer qual é a política pública e pode acabar sofrendo pressão quando ela tem que fazer isso. Então, hoje no Ministério, a gente tenta ser muito assertivo em deixar claro qual que é o nosso planejamento. E tanto, algo que é muito importante, o Marcelo Sampaio, ele faz isso com muita maestria, nosso secretário executivo, que é não só um planejamento de empreendimentos, tá? Mas um planejamento também de quais os déficits de política pública que a gente quer atacar, como desburocratização de algumas. Então, a gente tem um planejamento para, cito, por exemplo, o Voo Simples, que a ANAC está fazendo junto com a SAC, cito o Inova BR, que a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres está fazendo junto com a NTT, que são políticas que vão melhorar a vida do cidadão, mas não é só empreendimento. Então, hoje a gente tem um norte muito claro do planejamento e de qual a política que a gente está adotando. Durante a fase de execução dos contratos, né, quando a agência então faz a fiscalização, enfim, eventualmente trata dos pleitos de desequilíbrio, que é um tema que a gente sempre se depara aqui nos nossos setores. Como que é o trâmite, né, de gestão desses contratos, de fiscalização desses contratos, quando se relaciona com, enfim, essa relação mesmo entre o Ministério e a agência? A agência reguladora, ela tem que ter toda a autonomia para poder gerir aquele contrato, né? Mas tem alguns momentos que ela vai precisar do norte, do dono do plano de outorga.
que é o Ministério da Infraestrutura. Então, citar um exemplo que foi super importante para a gente o ano passado, e que acho que garantiu um pouco do sucesso dos leilões que a gente teve na 6ª rodada de aeroportos. O setor aéreo sofreu muito com a pandemia, né? Foi o nosso modo de transportes que mais sofreu com a pandemia, e a agência precisava ser rápida na resolução desse problema e desse desequilíbrio, para não gerar uma crise financeira, além da crise de demanda que a gente estava tendo nesses contratos, né? Agora, para a agência poder fazer esse reequilíbrio, ela dependia de autorização legal para poder usar o recurso do FENAC, como que ia ser, adiar as outorgas. Então, a gente entrou na parte legal desse processo para garantir que a agência poderia suspender as outorgas. Se ela fizesse sozinha, provavelmente ela sofreria as consequências. Então, a gente deu e atuou no suporte legal para a agência ter a segurança e poder fazer a conta que ela tem que fazer. Isso é uma parte dela, e implementar esse reequilíbrio do contrato, mas a gente atuou tanto na parte legal quanto na parte de garantir os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para fazer frente a esse desequilíbrio. Fala um pouquinho mais, se você puder, sobre como é feita a gestão dos fundos. Você mencionou isso, né, no começo da nossa entrevista, e agora, enfim, está de novo reiterando a importância, né, dessa atividade, até para a sustentabilidade dos contratos, seja no momento do planejamento, seja no momento da estruturação e também, em especial, no momento da gestão desses contratos. Fala um pouquinho para a gente sobre como que é feita essa atividade, né, de administração, enfim, de gestão desses recursos desse fundo, dos fundos todos, né? Eles são um pouco diferentes entre si. O Fundo Nacional de Aviação Civil, ele é um fundo que ele depende de orçamento. Então, hoje a gente acaba que tem pouca margem de manobra para a gestão dele por causa do teto dos gastos. Então, ele está dentro do nosso orçamento. Então, por exemplo, a gente tem uma arrecadação antes da última PEC, que, na verdade, ela drenou os recursos que não estavam podendo ser usados justamente pela falta de orçamento para fazer frente ao déficit fiscal que a gente teve com a pandemia, óbvio, né? A gente precisou usar todos os recursos. A gente tinha o recurso financeiro, então era mais ou menos cerca de 25 bilhões que a gente tinha de FINAC, porque a gente arrecada das outorgas e é destinada a esse fundo. E hoje a gente tem, em média, uns 170 milhões ao ano de orçamento. Então, a gente acaba que só consegue gastar os 170 milhões de orçamento, tá? Mas ele é um importante mecanismo para gestão desses contratos, porque eu posso, pelo menos, desobrigar o pagamento da outorga. Então, por mais que eu não tenha como aportar recurso, eu acabo diminuindo o desequilíbrio quando eu não recebo. Então, ele é um instrumento nesse sentido. E o recurso orçamentário que eu tenho, eu posso fazer os investimentos nos aeroportos regionais. E o que a gente está buscando fazer agora com o FINAC, que é bem interessante, a gente vai começar, a IPL vai começar a modelar agora, a primeira PPP de aeroportos regionais. Então, ao invés de eu fazer o investimento direto ali no aeroporto regional, e licitação, e toda aquela problemática que a gente sabe de obra pública, a gente quer fazer uma PPP de 10 anos e garantir o fluxo via FINAC ali para essa modelagem. Então, é algo que a gente está no forno ali, e acho que o ano que vem a gente vai poder ter uma nova frente de estruturação de projetos com PPP de aeroportos, né? O Fundo da Marinha Mercante, ele já é um fundo que ele tem mais flexibilidade no uso. Ele tem um destino certo, que é conta vinculada, é quase que um subsídio para a gente fazer principalmente embarcações no norte, onde a gente tem um transporte que é quase totalmente aquaviário e numa região super carente, então a gente tem um subsídio ali, que é bastante importante, é uma atividade que gera bastante frutos, assim, é muito legal ver o resultado da aplicação do recurso dessa política pública. E a gente tem uma outra vertente do fundo, que ele faz empréstimos, aí tanto para construção naval e apoio marítimo, quanto para estaleiros também.
Hoje é uma indústria que a gente está vendo que está começando a recuperar, porque a Petrobras está começando né, essa área, ela depende muito do petróleo, né? A nossa indústria naval, então ela está começando a recuperar de novo. A gente teve uma baixa e é uma indústria que a gente vê recuperando. Olha para você ver como que as coisas são conectadas, né, Nath? É muito interessante, conforme você vai falando, eu fico pensando em um monte de coisa que eu gostaria muito de te perguntar aqui sobre todos os setores, né? Infelizmente, o nosso tempo é tão curto que não dá para a gente ficar o dia inteiro batendo papo aqui. Mas eu queria muito aproveitar para falar sobre alguns projetos, né? Já que você tem trazido a pandemia como, né, um elemento importante aqui nas suas respostas, aqui nesse nosso bate-papo. Vamos começar falando pelos setores que foram mais impactados negativamente, e depois a gente fala dos setores, enfim, que até surpreendentemente tiveram um excelente desempenho durante a pandemia. Então vamos começar com esse que você já aqui deu um spoiler muito interessante, que é o setor de aviação, né, o setor também de infraestrutura aeroportuária, para a gente pegar aí o que está no pipeline de projetos. A gente observou o Infra Week, né, e todos os movimentos super bacanas, meritórios, interessantes, de leilão de infraestruturas aí pelo Ministério. Queria aproveitar aqui publicamente te parabenizar mais uma vez. E eu sei que ainda tem muito mais por vir. Achei muito interessante isso que você falou sobre as PPPs para os aeroportos regionais. Acho que realmente tem aeroportos que possivelmente não ficarão em pé, enfim, como uma concessão, né, autossuficiente, uma concessão comum, e é interessante ver como o Ministério tem planejado mesmo não abandonar também os aeroportos que são menores, enfim, que vão precisar aí de um apoio, por que não de uma contraprestação ou de um subsídio. Mas me conta também sobre essa rodada que tem sido prometida aí para 2022 e que está sendo absolutamente aguardada, de Congonhas e Santos Dumont, e, enfim, tudo mais que você achar interessante para esse setor. Maravilha, a gente tem 7ª rodada, então, aqui saindo do forno, né? A gente já está com os estudos na mão. Nossa intenção é abrir agora a audiência pública no próximo semestre para fazer leilão no primeiro trimestre do ano que vem, né? Vão ser 19 aeroportos, a gente vai fazer 3 blocos de novo. É o Bloco Norte 2, que o aeroporto âncora vai ser Belém, e o restante dos aeroportos que ainda não foram concedidos no norte. A gente vai ter o Bloco Sudeste 1, que vai ser Santos Dumont com parte de Minas Gerais ali, e Congonhas com Mato Grosso do Sul. Então, vão ser 19 aeroportos, que com isso a gente consegue licitar todos os aeroportos da rede infraero. Vão ser 45, né, ao longo de todas as rodadas que a gente fez. A gente começa ali nessa época, 2005, 2006, e a gente chega agora em 2022 com todos os aeroportos da infraero leiloados. Então, segundo semestre, tem audiência pública para fazer leilão no primeiro tri do ano que vem. E a infraero, Nath? Desculpa, até antes da gente mover para os próximos setores, mas me conta um pouquinho, assim, da infraero, o que possivelmente vai acontecer, e mesmo as vendas de participações, né, que a gente vinha conversando aí nos primeiros anos também de governo, como que fica a infraero? As vendas de participação, a gente fez os estudos, e o ano passado era um ano ruim para vender, né? A gente provavelmente não ia arrecadar o valor que elas têm. Então, a gente segurou um pouco, a gente está com os estudos prontos, a gente está esperando, na verdade, o melhor momento, porque como é uma venda, né? Então, a gente realmente, a decisão é vender as participações, é só uma questão mesmo de timing para conseguir o melhor valor pela nossa participação, né? Infraero é algo que a gente vem discutindo bastante com o ministro, o que a gente vem fazendo, né? A cada leilão, a gente destina um valor de outorga para poder fazer o PDV dos funcionários da infraero, tá? A infraero hoje ainda deve ter cerca de mais ou menos 8 mil funcionários, eu acho que dentro dela tem 6 mil, o resto está cedido, mas a gente vem fazendo os PDVs justamente para ir diminuindo o tamanho da infraero.
Tem algumas possibilidades na mesa, o ministro ainda não fechou todas as possibilidades, mas é algo que a gente vem estudando. Muito interessante, obrigada. E, Nath, agora então passando para o setor de rodovia, que também foi bastante impactado, né? A gente sabe de várias discussões que foram feitas a respeito aí de desequilíbrios, mesmo relicitações de alguns ativos, e agora também o sucesso desse leilão da 153, muito bacana. E você mesma mencionou na nossa conversa as rodovias do Paraná. Me conta algum exemplo aí emblemático e também como que vocês vêm tratando desse setor. Veio aqui te ver. Muito prazer, muito prazer. Viu? Rodovias, né? Assim, foi um setor também impactado, foi um setor, obviamente, menos impactado que aeroportos, né? A gente já recuperou em rodovias, agora, obviamente, a gente tem um desequilíbrio. A NTT está até em consulta pública com a metodologia de reequilíbrio, né? A gente também teve isso para a ANAC. É sempre uma dificuldade de mencionar a metodologia de reequilíbrio desses processos que nem sempre são fáceis de separar, né? A gente tem um efeito da pandemia e qual que é o efeito econômico que todo mundo sofreu com a pandemia e que não deve ser reequilibrado porque, enfim, né, a padaria sofreu, a loja de roupa sofreu, mas o que foi efeitos, né, do príncipe ali, né, a gente realmente fechou fronteira, então a gente proibiu voos, a gente realmente teve tempo de fechamento entre as fronteiras estaduais pelas vigilâncias sanitárias, então, por isso que está em discussão essa metodologia de reequilíbrio. Então, acho que, como a gente teve na ANAC, aqui na NTT também a gente vai conseguir endereçar bem essa questão. E a gente tem os novos ativos, né? Esse ano a gente ainda faz leilão de Dutra e da BR-381-262, então, assim, vão ser 2 super leilões para a gente. Dutra, né, dispensa explicação, é a nossa maior ligação rodoviária do país, a ligação Rio-São Paulo. Então, a gente espera bastante concorrente, a gente espera um leilão bastante animado. E 381-262 é uma rodovia para a gente que é muito cara no nosso processo de investimento, porque é uma rodovia em que a gente tem um alto número de índice de mortalidade. Então, a gente precisa realmente investir nessa rodovia. É um leilão muito importante para a gente do ponto de vista de segurança. E a gente está terminando a modelagem do Paraná. Foi uma discussão super intensa. A gente vem de um processo de concessão no estado do Paraná, que essas rodovias estão concedidas há 25 anos. Não foi um modelo exitoso, né? O usuário do Paraná se ressente muito desse modelo. É um modelo que tem praças de pedágio muito cara, então a gente tem praça de pedágio ali de R$26 em trechos não duplicados. Então, é diferente, às vezes, do valor de uma praça de pedágio de uma Imigrantes, mas que tem toda uma infraestrutura que condiz com esse valor. Então, a gente teve que lidar com esse passivo de expectativa mesmo dos nossos usuários ali, para modelar algo que tivesse investimento. Então, é um pacote que tem 42 bilhões de investimento, mas que ele já parte de uma tarifa 40% mais barata do que é hoje. Então, com isso, a gente acredita também que a gente vai atrair bastante investidor, porque do ponto de vista do investidor, é um bom ativo, porque ele é brownfield, ele tem 25 anos de contagem de praça de pedágio, então é uma demanda muito conhecida, né? O Paraná é uma região super importante em agrícola e as cooperativas, então tem uma demanda muito cativa dessas rodovias, então a gente acha que o ano que vem a gente tem um leilão dessas rodovias e também vai ser um baita sucesso, e acho que algo peculiar, que é bom a gente prestar atenção, a gente deve conseguir atrair bastante investidor internacional para as rodovias do Paraná, por causa do tamanho. Elas têm um bom tamanho, elas são 6 lotes, e são lotes que têm mais ou menos a mesma característica. 500 quilômetros de extensão, com 7 bit capex. Então, ela cabe em bastante bolsos. A gente está conversando com muito player novo.
Que interessante. Nossa, Nath, disso tudo que você está contando, me dá vontade de abrir assim uma janela para conversar sobre cada uma das coisas. Até assim, sobre o esforço. Eu venho aqui de novo, pode me chamar. Você vem, mas aqui, ó, aqui, nesse sofazinho aqui pra gente tomar nosso cafezinho com abraço. Você vem, por favor. Mas assim, não posso deixar de comentar que bacana que é esse esforço, né, da regulação ativa, de inclusive, enfim, se colocar em audiência pública, em consulta, de forma transparente, a metodologia, né, de, enfim, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Eu preciso enaltecer novamente, o Ministério da Infraestrutura foi pioneiro, né, você sabe, a Natália Rezende também esteve aqui nos contando, foi pioneiro em se posicionar com relação ao desequilíbrio causado, né, em função da pandemia, em considerar isso como fato do príncipe, força maior em alguns casos, enfim, e remeter também às matrizes dos contratos. Então, assim, eu queria realmente parabenizar por isso. Eu acho que é uma forma muito interessante de você ir legitimando os passos, fazendo com que também as concessionárias possam participar da definição de como isso vai ser feito e a própria sociedade. E um ponto que eu queria chamar a atenção também da sua fala, que eu acho sensacional, assim, de todo mundo perceber, é que o setor de rodovia, em especial, ele é muito sujeito mesmo ao que a população pensa, né? E cada vez mais o usuário fica mais sofisticado, porque pelos meios de comunicação e a internet, tudo que a gente vê hoje, é muito fácil fácil, isso é bom, eu acho, né? Você se insurgir contra uma determinada medida. E eu acho muito legal essa preocupação que vocês têm de equilibrar o pedágio, trazendo investimentos correspondentes, trazendo infraestrutura correspondente para que, de fato, o usuário se sinta, né, aí, atendido também. Então, ele vê um aumento ou ele vê a necessidade de um pagamento, mas ele vê a correspondência disso na segurança e, enfim, nas medidas que são protetivas da própria vida dele, né? Então, achei muito bacana. Acho que essa equidade no pagamento do pedágio, ela precisa ser perseguida, porque senão a gente não tem contexto social para esse empreendimento de infraestrutura, o que afugenta também o investidor, porque ele sabe que ele não vai conseguir completar aquele fluxo de caixa ali. E acho que a gente, esse ano, deu um passo super importante com a aprovação da lei do Free Flow, né? É algo que eu trabalhei insanamente para a gente conseguir, porque eu acho que o futuro do nosso modelo de concessão de rodovias, né? A gente já está leiloando aquelas rodovias que são as joias da coroa. Daqui para frente, são projetos que são mais desafiadores. E você conseguir ter um pedagiamento por quilômetro, ele vai conseguir trazer os investimentos e a modicidade tarifária que a gente vai precisar para continuar transferindo ativos para a iniciativa privada. Então, eu só queria pontuar que esse foi um marco regulatório super importante para a gente. Absolutamente. Você quer aproveitar e comentar um pouquinho sobre relicitações? Relicitações, né? É algo que a gente vem também trabalhando ali desde 2017, quando o ministro Tarcísio ainda estava no PPI, eu estava na Casa Civil. E aí a gente vê como é importante estruturar bons projetos, porque senão a gente sofre muito depois, né? Ele é um processo que acho que a gente conseguiu uma solução que organizasse o mercado e não afugentasse novos investidores, que garantisse uma prestação mínima do serviço para o usuário durante esse período, para que o usuário também não ficasse desassistido, mas que não é fácil, né? Esse ano a gente vai fazer o nosso primeiro leilão de uma relicitação, que vai ser com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Sim. A gente já fez a audiência pública no primeiro semestre, agora a gente já vai protocolar no tribunal e a gente tem previsão de leilão esse ano ainda. A gente tem isso também para rodovias, a gente está recebendo agora, final do mês, os estudos da BR-040, que também é a nossa primeira relicitação. Fazemos audiência pública e leilão ano que vem. Então, é um processo que, assim, nisso faz 5 anos que a gente está para remodelar esse ativo e botar ele de novo. Então, assim, acho que a gente conseguiu uma boa saída, mas é uma saída custosa, né? Muito. Até esse fim de semana mesmo, eu estava conversando com os meus alunos e uma professora convidada sensacional, que é a doutora Inês, do estado de São Paulo, sobre a caducidade da linha 6.
né? E como os processos de término antecipado, eles são de fato muito custosos, tanto é que no caso da linha 6, o que seria uma caducidade acabou se transformando no decorrer do processo, e até a caducidade chegou a ser decretada, mas depois ela foi revertida justamente porque a decisão de terminar um contrato, ela é de fato, enfim, ela é muito custosa, como você apontou aqui. Eu achei sensacional que você trouxe isso. No caso da linha 6, inclusive, houve depois uma transferência da concessão, que foi algo que foi permitido mais recentemente, né, com a introdução de alguns artigos na lei de concessões. E eu acho que é muito bacana você trazer o custo dessa decisão, embora seja uma política pública necessária, embora, né, a gente tenha consciência da importância da medida, realmente, operacionalmente, são 5 anos, você precisa zelar para que o usuário não fique desassistido, ao mesmo tempo, como que você impõe para a concessionária que ela continue no ativo até a efetiva transição, ou então, como que o governo se mobiliza para eventualmente assumir esse ativo, né, e continuar mantendo o conforto do usuário. Não é simples, e eu achei muito bacana que você trouxe isso de forma muito transparente. E vamos então falar agora sobre esses setores que tiveram um desempenho mais surpreendente na minha visão. Não sei se isso já era esperado, mas ferrovias, né, os setores relacionados a cargas, ferrovias, portos, que mesmo em meio à pandemia tiveram aí um crescimento. Vamos começar por ferrovia, já que a gente falou de relicitação, a gente pode falar sobre renovação antecipada, né? Prorrogação antecipada, das malhas aí que já estavam concedidas, e também dos projetos, que, enfim, um deles já foi até leiloado, né, FIOL, e agora a gente observa aí todo o esforço para Ferrogrão. Quer comentar um pouquinho sobre esse setor? Acho que os setores relacionados a cargas, a gente teve 2 grandes eventos junto com a pandemia que fizeram o efeito contrário, né? A gente aumentou. A ANTAQ até publicou ontem o dado, né? E bateu recorde, aumento de 10% no transporte aquaviário e portuário. Então, assim, a gente tem realmente esses setores tiveram um efeito contrário por 2 grandes pontos. A gente teve uma super safra, então a carga precisava ser escoada, e a gente teve aumento do dólar, né? Então, sempre tem alguém chorando e sempre tem alguém vendendo lenço, né? Esses foram os modos que estavam ali vendendo lenço e continuaram exportando, né? Então, tanto ferrovia quanto portos. Dos projetos de ferrovia, né, acho que muito tempo a gente ficou sem fazer ferrovia, e o ministro tem um foco muito grande em alterar, melhorar um pouco, pelo menos, o share da matriz de transportes, né? A gente tem mais ou menos hoje 19%, assim, quando a gente começou a modelar esses projetos de concessão de ferrovias, que foi lá em 2016, a gente tinha um share de 16%. No nosso próximo planejamento 2035, indica que a gente vai conseguir chegar com 35% de ferrovias no share da matriz. Então, fruto desse trabalho que a gente está fazendo, né? Então, a gente conseguiu leiloar a ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que começou a ser construída na década de 80, então, assim, para a gente foi muito importante fazer Norte-Sul. Era um leilão que a gente sofreu muita resistência, cada um tinha um palpite, então, acho que ter feito Norte-Sul e ver ela operando, né? A ferrovia Norte-Sul está operando, a gente tem ali o terminal intermodal de São Simão, que é maravilhoso, e até o final do ano ela vai estar totalmente ligada, ela chega em Anápolis e a gente vai ter uma ferrovia Norte-Sul 100% operacional, o que era impensável, né, há um tempo atrás. A gente fez o leilão também de ferrovia de integração oeste-leste também, contra todas as apostas, então a gente conseguiu também leiloar essa ferrovia, e conseguimos instituir o mecanismo da renovação antecipada que a Lei 13448 nos trouxe. Assinamos o contrato ano passado com a Malha Paulista, né? Em 5 anos a gente vai conseguir dobrar a capacidade da Malha Paulista, então a gente vai passar dos hoje 35 milhões de toneladas para 70
milhões de toneladas em 5 anos, então isso também vai melhorar muito a logística do escoamento ali dos grãos para Santos. E a gente fez, finalzinho do ano, a renovação antecipada da Estrada de Ferro Carajás e Vitória Minas. Sim. O que nos propiciou pela primeira vez utilizar o Instituto do Investimento Cruzado. Perfeito. Então, a Vale vai construir a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Não é exatamente um ramal, é uma ferrovia mesmo, mas ela sai da Norte e Sul, ali em Mara Rosa, e vai até Água Boa, no Mato Grosso. Então, essas obras começam em agosto, a gente já tem licença, a gente já está com o projeto, a Vale está montando o canteiro para em agosto realmente começar as obras. Então, e aí são 4 anos de obras, e vou dar um spoiler, hein? Acho que isso eu não falei em quase nenhum lugar. A gente está modelando agora a concessão que vai ser da FIOL 2, então ali da ligação com a FIOL 1, até a FICO 2, que é até Lucas do Rio Verde. Então, vão ser 1.600 quilômetros de ferrovia. A gente está iniciando agora a modelagem com o Banco Mundial dessa concessão inteira, que aí sim a gente vai conseguir ter no Brasil essa cruz ferroviária, né? A Norte-Sul já concedida, e aí toda a ligação leste-oeste. Então, isso é algo para o nosso planejamento para 23, 24, mas a gente está começando a estudar agora. E Ferrogrão, acho que também foi, assim, é o projeto mais desafiador da nossa carreira, sem dúvida nenhuma. É um projeto Greenfield de ferrovia, então, no meio da Amazônia. Então, assim, é um projeto muito desafiador, mas é um projeto que a gente tem todo carinho. Por quê? Porque a gente tem certeza que é o certo a fazer em termos de logística. O Arco Norte, ele é uma realidade. A gente terminou a pavimentação da BR-163 no final de 19. Isso propiciou que no ano de 2020 a gente tivesse redução de 27% no frete. No Arco Norte, a gente teve uma redução de 5% no frete nacional, para você ver o impacto que o Arco Norte traz. Então, a gente sim, não tem menor dúvida que o Arco Norte é o melhor caminho para o escoamento dos grãos. É que o Mato Grosso tem muito grão, então vai ter lugar para a Malha Paulista, vai ter lugar para o Arco Norte, mas ali você tem, principalmente acima do paralelo 16, toda aquela região, é muito mais barato subir pelo norte. E, obviamente, é muito mais barato e é muito mais sustentável subir de ferrovia. Então, o frete cai, porque é um transporte característico de heavy haul, são grãos, e a ferrovia, ela economiza pelo menos, a gente faz as contas ali, 1 milhão de CO2, de metros cúbicos de CO2 ao ano, né? Então, a gente minimiza os impactos ambientais na conta que a gente fez do nosso estudo de viabilidade de pelo menos 7 bilhões, que a gente vai gastar menos. E com isso, a gente conseguiu também certificar esse projeto para Green Bonds. A gente fez os estudos com a Ernst Young dos requisitos e o CBI já emitiu o pré-certificado. Então, quem entrar nesse projeto e cumprir aqueles requisitos já vai poder também ter direito à emissão de Green Bonds para esse projeto. Então, acho que a gente fez bastante ajuste, conversando com o mercado, a gente entendeu quais eram os riscos que a gente deveria proteger para que a gente conseguisse ter fôlego para esse projeto que, na nossa conta, espera pelo menos 10 anos para ter receita, né? Lógico que quem entrar ali vai ter todo o incentivo para antecipar a obra e começar a operar antes da rodovia, mas a gente foi um pouco conservador. Mas a gente acredita que a gente tendo um bom desfecho no judiciário, né, que hoje o projeto está parado no STF, a gente publica edital esse ano, com certeza. Conta um pouquinho da estrutura de garantias dos principais riscos, eu acho que ela é super interessante. E aí você já sabe que depois eu vou te perguntar um pouquinho também sobre uma coisa que eu sou entusiasta, que são as short lines, né, mas a gente já fala disso. A gente sentou muito com o mercado para entender como a gente poderia garantir, diminuir a aversão ao risco de um projeto que todo mundo tem certeza que é viável. Então, ninguém chegava para a gente e falava assim, olha, eu acho que a Ferrogrão não é viável.
Todo mundo falava, olha, eu tenho certeza da demanda, eu tenho certeza que a China, que a Índia e uma terceira onda na África vai precisar dessa demanda de grãos que a gente tem, mas eu tenho aversão a riscos. E aí a gente começou a estudar com o setor privado quais eram esses riscos, né? E, basicamente, o risco ambiental, o risco social ali, principalmente de desapropriações e reacomodações das populações tradicionais, e o risco de demanda. Em determinadas etapas do projeto, não é uma versão a não tem demanda e isso é uma PPP, mas dependendo de como essa queda de demanda pode acontecer em determinado momento do projeto, isso pode ser mortal para o projeto. Então, o que a gente fez? A gente fez um desenho de alocação desses riscos, primeiro, em relação ao ambiental. Então, a licença prévia ficou com o poder concedente. Então, a gente vai entregar a licença prévia desse empreendimento e a gente colocou uma cláusula de eficácia também nesse contrato. Se por algum acaso essa licença prévia não for possível de ser emitida, esse empreendimento ele é ambientalmente inviável, se ele for, esse contrato ele é desfeito, ele perde a eficácia e ninguém gasta nada com ele. Tá? Então, acho que isso foi um ponto super importante para os investidores. Ainda em relação às questões ambientais, a gente fez um trabalho super cioso para precificar essas condicionantes ambientais, tentar mitigar todos os riscos, que está precificado em mais ou menos 700 milhões nesse projeto, mas pode ser que aconteça alguma coisa, o órgão ambiental, na hora da licença de instalação, identifique mais alguma medida mitigadora que a gente não viu. Então, a gente também está compartilhando esse custo com o investidor, em 50%. Em 50% também porque a gente acha importante que ele esteja junto com a gente, até para se engajar, mas se a conta, né, for muito pesada, a gente também divide esses 50%. Em relação às questões sociais, ele não é uma área que tem muita desapropriação. A gente está falando realmente ali do Pará, Mato Grosso, né? A gente não está falando de um Rodoanel em São Paulo. Então, ele não é uma área que tenha muita desapropriação. Mas é uma área socialmente super delicada. Então, a gente fez um cadastro de todas as propriedades que devem ser desapropriadas, toda a população que deve ser realocada, cumprindo todos os princípios do Equador, é isso que está dito no contrato, e a gente tornou isso vinculante ao edital. Então, também, se surgir mais alguma população que a gente precise desapropriar e realocar, a gente vai compartilhar também esse risco. E, por fim, o risco de demanda. O risco de demanda, a gente conversou bastante para entender qual que era essa percepção ao risco ali, e a gente viu que, principalmente, era o receio do acontecimento da extensão da Malha Norte, da Rumo, Malha Paulista, que hoje termina em Rondonópolis, e ela pode ser estendida para chegar até Lucas do Rio Verde, e aí é a mesma região de carga da Ferrogrão, né? Dependendo da hora que ela poderia entrar, poderia ser impactada a Ferrogrão. Então, a gente desenhou essa curva. Então, se ela entrar em operação no mesmo ano, antes da Ferrogrão, isso vai roubar as cargas logo no primeiro ano da Ferrogrão. E quanto custa isso? Então, a gente desenhou esse mecanismo ano a ano. Então, vai ter uma tabela no contrato com quanto que a gente vai estar disposto a compartilhar desse risco de demanda quando ele acontecer. Então, acho que também isso ficou super claro para o investidor. E também risco de quebra de safra. Não sempre, mas em determinado momento do projeto também, que pode ser muito danoso. Nosso grande dilema nesse projeto era, e de onde que vem o dinheiro para pagar essa conta que foi alocada ao poder concedente, né? Sim. A gente está utilizando, na verdade, o excedente de outorgas das renovações antecipadas, numa conta vinculada, como a gente faz para a rodovia, então não é uma PPP, até porque é um risco, pode ser ou pode não ser acionado, mas se for acionado, a gente vai ter liquidez para fazer frente a esse risco que foi alocado ao poder concedente. Então, hoje, acho que o maior desafio que a gente tinha na Ferrogrão, que era ter investidor, a gente tem.
Criatividade para vencer os desafios, né? Muito bom. E vamos falar então sobre as short lines para a gente poder depois falar sobre portos, Flor. Acho que esse é um tema aí que está sendo muito celebrado, né, pelo mercado, mas que tem ainda alguns também desafios a vencer, né? Em especial nesse diálogo entre executivo e legislativo. Quer contar um pouquinho para a gente até sobre o PL 261? A gente vem tentando, né, trazer, esse é o pilar da nossa política ferroviária, né, são novas concessões, as renovações antecipadas e o PL 261, que basicamente ele tira o monopólio de fazer ferrovia da mão do Estado para fazer aquilo que a gente fez há 100 anos atrás, que toda a nossa malha ferroviária foi feita por autorização, né, basicamente. Sim. E é algo que deu muito certo em portos, né, a gente vê, né, o Marco Regulatório de Portos de 2013, que propiciou os terminais de uso privado, e a gente vê hoje 67% da movimentação portuária acontece por meio dos tubos. E por que não permitir isso também em ferrovias, né? Então, a gente tem indústrias que querem fazer um ramal para ligar na malha ferroviária e hoje não podem. Então, acho que a gente consegue também destravar uma boa quantidade de investimento com esse novo marco legal, que a gente está bastante amadurecido, a discussão no Congresso Nacional, bastante amadurecido com as próprias empresas, que acho que basicamente o grande ponto de discussão ali era o regime regulatório, né? Então, hoje eu tenho uma concessão com uma regulação que é muito mais pesada e alguém vai poder ter uma ferrovia para utilizar, né, roubar a minha carga com uma regulação muito mais soft, como é isso? Então, acho que a gente conseguiu endereçar bem essas questões no PL, tendo um modelo de migração para o regime, e que acho que a gente tem grandes chances de avançar agora no Congresso. E o compartilhamento de infraestrutura entre as short lines e as malhas concedidas continua sendo regrado pelas normas da ANTT, né? Isso, direito de passagem e tráfego mútuo. E operação, né, o OFF também pode ser. Então, assim, a regulação permanece a mesma e o que a gente vai provavelmente ver, eu acho que com o PLS 261, é a gente poder ir migrando gradativamente até os contratos atuais para um modelo privado mesmo, de gestão desses projetos e a agência entrando ali para arbitrar determinados conflitos, mas deixando com que os privados se organizem no transporte, por meio de COIs, né, que a gente chama. E você já introduziu, então, um pouquinho do setor portuário. Acho que vale a pena a gente falar como ele se comportou na pandemia, mas vale a pena também contar um pouco desse projeto que tem sido visto como, possivelmente, né, algumas pessoas apostam que será aí uma das primeiras privatizações que a gente vai ver nos próximos tempos, que é a Codesa, no Espírito Santo. Conta um pouquinho para a gente, enfim, até também do planejamento macro nacional de privatização de portos. Nossa, mas que linda essa! Ai, é muita fofura! Portos, né? Então a gente continuou tendo movimento recorde, a gente soltou uma MP também logo no começo, da mesma maneira que a gente fez com o setor aéreo, uma medida provisória que garantiu a segurança ali também do setor portuário para que a gente continuasse tendo salários pagos daqueles operadores portuários que não pudessem, que fossem grupo de risco, que não pudessem estar operando e garantisse uma continuidade da operação de portos. Então, assim, acho que também essa foi uma ação rápida que não paralisou os nossos portos, né? A gente ia ter um potencial de greve enorme, ela quer brincar. A gente ia ter um potencial de greve enorme ali nos portos e isso foi muito bem equacionado pelo ministro e pela Secretaria de Portos. E aí a gente tem, né, os nossos terminais, a gente faz esse ano o STS 08 e 08A em Santos, que acho que ele é uma prévia do que a gente vai ver depois na desestatização de Santos. São os maiores terminais ali em Santos de líquidos, então
está previsto também agora para o segundo semestre esse leilão, então a gente acha que vai ter bastante disputa, que vai ser legal de observar um pouco da briga do que deve acontecer para Santos, né? E esse ano a gente faz Codesa, né? Então a nossa primeira privatização era algo que a gente ainda não tinha estudado, né? Bem ou mal, rodovia, ferrovia, arrendamentos portuários, a gente já tinha um histórico. Então, privatização de companhias docas era algo que a gente ainda não tinha estudado. E a gente começou pela Codesa, que é um porto menor, com menos passivos, né? Uma companhia docas menor, com menos passivo. A gente está com uma outorga prevista de 400 a 500 milhões de reais inicial. A gente vai fazer também a ligação com Capuaba, ali no Espírito Santo, que é super importante. Então, a gente faz agora, dia 2 de julho, a audiência pública da parte de ações. A gente já fez a audiência pública da parte de projetos, e em agosto está todo o material no TCU e para leilão esse ano ainda. Isso vai abrir o caminho para a gente poder fazer Santos, que a gente já está com a finalização dos estudos. Santos é muito desafiador, é um projeto belíssimo ali, acho que a gente vai conseguir colocar todos os investimentos que a gente precisa em Santos. A gente vai conseguir aumentar muito a produtividade. O que a gente vê das modelagens das companhias docas é que a gente tem um espaço imenso para aumentar a produtividade dos nossos portos, né? Então, isso também vai melhorar muito todo o escoamento da nossa produção. A gente está vendo esse investimento todo em ferrovia, vai dobrar a capacidade de Malha Paulista, e se a gente tiver um Porto Santos mais eficiente, dado que as áreas dos portos são limitadas, hoje a gente tem que ter ganho operacional mesmo, e a gente vê que os investidores, eles vêm com essa característica, a gente vê investidores vindo conversar com a gente com a característica de operadores mesmo. Então, acho que a gente está modelando algo no caminho certo, porque era esse pessoal mesmo que a gente queria atrair, né? E Porto de Santos, a gente faz audiência pública agora, no segundo semestre, e a gente está modelando também Itajaí, e Porto de Santos junto com Porto de São Sebastião, aí em São Paulo, né? A gente deve fazer os dois casados. Estamos conversando bastante ali com a equipe da Tarsila para fazer algo casado. Eles são portos complementares, então acho que vai ser super importante fazer esses dois ativos juntos. E a gente está modelando Itajaí também, que é um porto com gestão municipal, mas super ajustadinho, então a gente deve fazer o leilão deles também no ano que vem. E vamos começar a modelar Codeba, agora Bahia. Mas a nossa ideia realmente é modelar todas as nossas companhias docas. Bem interessante, estou aqui na torcida. Ai, Nath, como é que termina uma entrevista dessa? Porque eu ainda queria falar sobre as debêntures, eu ainda queria falar sobre financiamento, queria falar sobre transporte coletivo, né? Transporte de passageiros, seja sobre pneus, também sobre trilhos. Então, como que eu faço? Você pode se teletransportar, por gentileza, sentar aqui para a gente poder tomar um café e estender essa conversa, porque doutora Natália Marcassa, né? Até os nenês vieram ver. Realmente é aqui um poço de conhecimento, de conteúdo. Não sei, não quero terminar. Como é que eu faço? Não, eu volto. Ai, olha, eu só tenho muito a te agradecer por você ter aqui nos contado, enfim, de forma brilhante, transparente, que é mesmo a sua marca, assim, você é muito acessível, muito humilde, né? Apesar de ser, enfim, uma autoridade reconhecida nacionalmente, internacionalmente, referência, mantém essa, sabe, essa característica. E assim, eu quero realmente te parabenizar por tudo, te agradecer, te dizer que eu estou absolutamente honrada com a sua presença aqui. E volta logo, por favor, eu amei. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Eu que fico honrada com todos esses elogios. Eu ganhei a semana. Ganhei a semana. Parabéns pelo seu programa. É uma delícia estar aqui com você. É sempre uma delícia conversar com você. Você consegue tratar esses temas que infraestrutura não é exatamente um papo para boteco, né? Mas a gente faz quase com que ele seja, né? Um papo para boteco. Então, isso é devido a você, a sua condução é sempre uma delícia
bater esse papo com você. Então, estou à disposição, volto quando você me chamar. Pronto, então já está convidada. Já vou te ligar para a gente marcar a próxima. E com certeza também os ouvintes do Infracast vão querer muito. Então, pronto, gente, fica aí o gostinho de quero mais com a doutora Natália Marcassa, que é esse amor de pessoa, essa autoridade, essa sumidade. Muito, muito obrigada, Nath. Obrigada por tudo. Realmente foi uma delícia. Adorei. Obrigada, Isa, e parabéns. Beijo enorme. Ai, que lindo.